1 João, capítulo 1, vamos ler do verso 5 até o verso 10. Diz assim a bendita palavra do Senhor: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico que tu possas me dar da tua graça, para que, através do auxílio do teu Espírito, tu me use como vaso de barro para edificar, ó Pai, da tua igreja. Senhor, me capacita com a tua graça. E também eu suplico, ó Pai, que tu abra o entendimento, a mente de cada um dos teus filhos, para receber o que vier de ti, e tudo que não vier de ti, que eles possam ter esse discernimento para não reter no coração. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Dando então continuidade à nossa série de mensagens, a partir daqui da epístola de 1 a João. Como nós já vimos, esta epístola por si só não identifica quem foi o autor dela, mas desde o início a igreja primitiva, a igreja ela tem entendido que João é o autor, e nós temos inclusive vários escritos de pais da igreja, já logo no primeiro século, relatando como sendo de origem joanina esta epístola. Também nós não sabemos a quem ela foi endereçada, a qual igreja, a qual região, ou a qual povo, se foi para os gentios ou se foram para os judeus. Entendemos, na verdade, que essa carta trata-se de uma carta circular, destinada então a todos os povos, a todas as pessoas. Essa epístola foi escrita já logo no final do primeiro século. E o objetivo de João, ele ter escrito essa epístola, foi para defender as doutrinas verdadeiras da fé cristã, visto que muitos falsos mestres estavam ali se introduzindo nas igrejas e deturpando as verdades das Escrituras Sagradas e já atrapalhando, solapando a fé dos cristãos. Então, este é o objetivo, este aqui é o propósito do apóstolo João: defender a fé cristã contra os falsos mestres. Nesses versículos que nós lemos aqui, do verso 5 ao verso 9, fica assim de uma forma muito clara demonstrado o quanto João ele está rebatendo as falsas doutrinas, rebatendo então esses falsos profetas, rebatendo aquelas inverdades que estavam sendo colocadas ali no meio da igreja. Percebemos isso, olha aqui no verso 6, no verso 8 e no verso 10. Esse sim que o João ele coloca no início então desses versículos, seria como que ele estivesse dizendo ali para os seus leitores: olha, se vocês entenderem dessa forma, se vocês seguirem essas doutrinas, vocês estarão então no erro. É isso o que os falsos mestres estão ensinando. Mas se vocês crerem nisso, isso é contrário à verdade apostólica. Vamos ver aqui no verso 6, ele diz: se dissermos
que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Era como se João estivesse dizendo: olha, se você disser que não tem, se dissermos que temos comunhão com Ele e andar nas trevas, ou seja, se você fizer o que esses falsos mestres estão ensinando, que você pode andar nas trevas e mesmo assim você tem comunhão com Deus, isso é um erro. É algo assim que ele está argumentando contra a doutrina que estava sendo ensinada, que poderia andar em trevas e mesmo assim teria comunhão com Deus. Ele faz isso no verso 8 novamente: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Era como se João estivesse dizendo: olha, se você acreditar nessa doutrina dos falsos mestres, que você não tem pecado, é um erro, é um engano. É isso que eles estão ensinando, mas é contrário à verdade. Aqui no verso 10, novamente: se dissermos que não pecamos, era como que ele estivesse falando para os seus leitores: olha, se você acreditar nessa falsa doutrina, se você disser que você não peca, conforme eles estão ensinando, você é como que estivesse fazendo de Deus um mentiroso. Então, esse sim que ele coloca nesses versos é o argumento dos falsos mestres que estava sendo ensinado, que João então ele está contra-argumentando, ele está se opondo, ele está, através então dessa epístola, defendendo a fé cristã. Então vejamos aqui a partir do verso 5. No verso 5, João, antes de colocar os seus contra-argumentos, antes dele então se colocar contra os falsos mestres, ele faz aqui uma base, ele traz aqui a sua tese, ele fundamenta então um princípio, e a partir desse princípio que ele coloca aqui no verso 5, ele passa a contra-argumentar os seus oponentes, os falsos mestres. Então o verso 5 é essa base, esse fundamento, essa tese que ele coloca, e a partir dela ele passa a contra-argumentar com os mestres. Então no verso 5 ele diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. O que João ele está fazendo é demonstrar que quem é o autor de sua mensagem é o próprio Senhor Jesus Cristo. Essa é a base no qual ele começa a fundamentar. Ele está mostrando que a sua autoridade para ensinar remonta o próprio Senhor Jesus Cristo, que a doutrina no qual ele ensina não vem dele mesmo, mas vem de Cristo Jesus. Esta é a mensagem que dele ouvimos. Ele já demonstrou, já colocou isso tanto no verso 1 como no verso 3. Vejamos no verso 1: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. No verso 3: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. É isso que ele traz novamente aqui no verso 5, que a sua autoridade, o seu ensino remonta o próprio Cristo, que ele não fala por si mesmo, mas sim com a autoridade de Jesus Cristo, do próprio Deus encarnado, no qual ele andou com ele, no qual ele esteve com ele, aprendeu dele, e de todas as verdades que lhe foram ensinadas, o próprio Cristo o ensinou, ele agora está repassando para a sua igreja. Essa é o que qualifica uma igreja saudável. Ela está sendo fundamentada nos ensinos dos apóstolos, no qual eles declaram que aprenderam do próprio Senhor Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 1, verso 11 e 12 diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, o verso 20 diz:
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. É esta a verdade que faz a diferença de uma igreja saudável. Ela está sendo fundamentada nos ensinos dos apóstolos, no qual remonta o próprio ensino do Senhor Jesus Cristo. Ele diz então no verso 5: esta mensagem que dele ouvimos, e por termos ouvido dele, do Senhor Jesus Cristo, é isso que eu estou ensinando para vocês. Ele continua no verso 5 dizendo que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. João então ele revela qual foi a mensagem que ele ouviu do Senhor Jesus Cristo, o que ele aprendeu de Cristo. Ele diz que o Senhor Jesus Cristo anunciou, declarou, manifestou que Deus, ele é luz, referindo-se então a essa luz no que diz respeito ao caráter santo de Deus, mostrando que Deus, ele é luz no sentido do seu caráter, no sentido da sua existência, no sentido de quem Deus é. Deus, ele tem um caráter santo, e por Deus, ele ser luz, ele ter um caráter santo, todos aqueles que o seguem também devem ter essa mesma conduta santa, esse mesmo estilo de vida santa, visto que nós fomos chamados por um Deus santo. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, o Deus no qual nós servimos, ele tem um caráter santo. É isso que João está querendo mostrar quando diz que Deus, ele é luz. João capítulo 17, ele diz: e eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. João, ele aprendeu do Senhor Jesus Cristo, a oração sacerdotal, no qual Jesus mesmo disse que Deus, ele é santo. A partir então dessa afirmação, a partir dessa base, a partir dessa tese que João ele coloca no verso 5, de que o que ele está dizendo foi o que ele aprendeu do próprio Senhor Jesus Cristo, e o que ele aprendeu do próprio Senhor Jesus Cristo é que Deus, ele é luz, Deus, ele é santo. A partir então dessa afirmação, dessa tese, ele começa a contra-argumentar os falsos profetas, os falsos mestres, os ensinos espúrios que estavam sendo então introduzidos ali na igreja. Vejamos aqui o verso 6, ele diz: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A palavra comunhão, ela deriva do grego koinonia, que tem como significado nos identificarmos estreitamente com o que Deus é e com o que Deus faz. Então, é o que João está dizendo: se dissermos que temos comunhão com ele, se nós dissermos que temos comunhão com ele, nós temos que ter o mesmo estilo de vida, o mesmo caráter santo dele, a mesma maneira de viver dele, andarmos na luz como ele na luz está. Mas o ensino dos falsos mestres era que eles poderiam andar em trevas, e mesmo andando em trevas, andando em pecado, isso não mudaria nada a comunhão que eles teriam com Deus. João então ele refuta isso, ele refuta. Verso 6: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Andar aqui nas trevas significa andar na ignorância, andar em pecado, andar em hostilidade, andar então contra o caráter de Deus. É um ensino maligno,
é um ensino errôneo, no qual os falsos mestres estavam então ensinando, que não obstante eles andarem em pecado, hostilidade a Deus, eles não perderiam a comunhão com Deus. E João então refuta e mostra que é um ensino errado, e se assim eles fizessem, não estariam na verdade. Mateus, capítulo 7, do verso 15 ao verso 23 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinhos, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, essa é a primeira refutação de João contra os falsos ensinos, contra esses falsos mestres. Eles ensinavam que poderiam estar em pecado e mesmo assim estar em comunhão com Deus. João, ele refuta, ele diz: olha, se você disser que está em comunhão com Deus e andar em trevas, não há verdade, vocês não estão se baseando na Escritura Sagrada. Isso é um ensinamento falso. No verso 7 ele continua: mas se andarmos na luz, como ele na luz está. Nós vimos aqui no verso 5 que andar na luz significa andar em santidade, diz respeito então andar de acordo com o caráter de Deus. Quando ele fala, mas se andarmos na luz como ele na luz está, mostra que nós temos que ter uma conduta, um estilo de vida santo, semelhante ao Deus do qual nós servimos, visto que ele é santo e fomos chamados por ele. Efésios capítulo 5, verso 8 diz: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Romanos capítulo 13, verso 12 ao verso 14: a noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos pois as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Mostrando então aqui que luz diz respeito ao caráter, à conduta, ao estilo de vida santo. 1 Tessalonicenses 5, do verso 4 ao 8: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então, João ele coloca que, ao contrário desse ensino espúrio dos falsos mestres, no qual dizia que você pode andar nas trevas, mesmo assim tem comunhão com Deus, ele diz: não, isso é um ensino errado. Na verdade, você tem que estar na luz, no verso 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, aqui na parte B, do verso 7, João, ele passa a mostrar os benefícios que nós temos por andarmos na luz, por andarmos em santidade.
por demonstrarmos através da nossa conduta que somos filhos de Deus, visto que nos identificamos com Ele, com o caráter dele. Quais são então os benefícios de andarmos na luz? Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, primeiro, temos comunhão uns com os outros. Veja bem, esse benefício de termos comunhão uns com os outros, como resultado de andarmos na luz, essa comunhão aqui não é somente uma sociabilização, é o fato de quando termina-se o culto, então nós vamos para a cantina e temos aquelas conversas e podemos ali nos sociabilizar e uma amizade gostosa. Essa comunhão no qual o João aqui está dizendo é algo que diz respeito a fazermos parte do corpo de Cristo. A todos nós temos a mesma fé. Essa comunhão aqui é algo mais íntimo, porque todos nós fomos batizados no mesmo Espírito, todos nós comungamos do mesmo Senhor, e todos nós estamos unidos pelo mesmo Espírito, pela mesma fé, pelas mesmas convicções doutrinárias. É nesse sentido que ele diz que pelo fato de andarmos na luz, como Deus está na luz, aí nós temos essa comunhão verdadeira, por fazermos parte do corpo de Cristo, por termos a mesma fé, por servirmos o mesmo Deus, por nos identificarmos como corpo de Cristo. Essa comunhão perfeita, verdadeira, a comunhão que só tem aquele no qual tem o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, do 1 ao 6, ele diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em vós. É essa comunhão no qual João ele está mostrando, o fato de sermos unidos em uma só fé, servindo um só Deus, fazermos parte do mesmo corpo, estarmos unidos não somente numa questão social, mas numa questão espiritual, porque fazemos parte do corpo de Cristo. Filipenses capítulo 2, o verso 1 e 2 diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. É essa comunhão que nós temos, porque todos nós temos a mesma fé, o mesmo Deus, sentimos a mesma coisa, as mesmas convicções e as mesmas aspirações, viver em santidade e esperar o retorno de Cristo. Esse é o primeiro benefício por andarmos em comunhão com Deus, por andarmos em santidade, por termos o caráter de Cristo. O primeiro benefício é termos comunhão uns com os outros. O segundo benefício é que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por andarmos na luz, por demonstrarmos através da nossa conduta o nosso caráter santo, como benefício, como resultado disso, o sangue do seu Filho, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui há duas lições importantes para nós aprendermos. A primeira é que o sangue de Jesus, ele é eficaz para purificar de todo o pecado aqueles que andam na luz, sugerindo que mesmo aqueles que andam na luz, eles estão sujeitos a pecar. Não obstante nós termos comunhão com Deus, e não obstante nós vivermos buscando o caráter santo de Deus, mesmo assim nós estamos sujeitos a pecar.
visto que é o sangue de Jesus Cristo que irá nos purificar. Ele está sugerindo a possibilidade de nós cometermos pecado, mesmo em rumo à nossa santificação. A segunda lição que esse texto também nos mostra é que a eficácia purificadora do sangue de Jesus Cristo, ela é prometida somente aos que andam na luz. Não existe uma purificação, um perdão, não existe a eficácia do sangue de Jesus daqueles que estão em trevas, que não se arrependem, que não confessam os seus pecados e que não reconhecem o seu erro. Mas a purificação do sangue de Jesus Cristo é para aqueles que andam na luz. Olha aqui o verso 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, primeiro benefício, temos comunhão uns com os outros. O segundo benefício, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A questão é que aqueles que estão em trevas, na verdade eles estão cegos, visto que eles não têm o Espírito Santo que pode convencê-los do pecado. Então, eles não têm a purificação do sangue de Jesus Cristo, visto que estão em trevas, não têm o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que poderia convencê-lo do pecado. 2 Pedro capítulo 1, verso 9 diz: pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. João capítulo 16, o verso 7 e o verso 8 diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Aqueles que estão nas trevas, na verdade estão cegos, eles não têm o Espírito Santo, e por isso eles não são convencidos dos seus pecados. Mas aqueles que andam em santidade, eles estão manifestando através do seu comportamento que tem comunhão com Deus, e por isso eles têm o Espírito Santo, e se porventura vierem a pecar, o Espírito Santo convencerá do pecado, e ele então terá purificação, a eficácia através do sangue de Jesus. O verso 8 continua: se dissermos que não temos pecado. Outro ensinamento dos falsos mestres, no qual divulgava, ensinava, levava ali os crentes a dizer que eles não tinham pecado, que somente pelo fato deles seguirem a lei, seguirem ali, irem para os templos, nas sinagogas, isso em si já dava a eles comunhão com Deus, e que eles não tinham pecado. Esse era o ensinamento então dos falsos mestres. Aí João, ele refuta eles dizendo: se dissermos que não temos pecado, assim como esses falsos mestres estão dizendo, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. João, ele aborda aqui as consequências da falta de reconhecimento da nossa pecaminosidade. Se dissermos que não temos pecado, olha quais são as consequências disso. Em primeiro, enganamos-nos a nós mesmos. O engano dele era resultado então deles estarem aderindo ao ensinamento desses falsos mestres. Se você diz que não tem pecado, se você aceita esse ensino, você está enganando a si mesmo. E esse engano é por causa do ensino errado desses falsos mestres. No capítulo 2, no verso 26, ele diz: essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Ele está escrevendo, refutando ali os falsos mestres que estavam enganando a eles. Então, essa é a primeira consequência, né? Pelo fato de dizermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E em segundo, e não há verdade em nós. A grande questão é que essas pessoas que elas estão enganando-se a si mesmos, é porque
na verdade, elas estão nas trevas, e é por elas estar nas trevas que elas estão sendo enganadas. Na verdade, elas estão sendo enganadas porque elas querem ser enganadas, e por elas querer ser enganadas, elas não vão na luz, elas não buscam a verdade bíblica, elas não buscam viver em santidade, mas elas querem ser enganadas, elas querem ser atraídas pelos falsos ensinos, e como resultado disso, não há verdade neles. Tiago capítulo 1 verso 14 diz: mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. 2 Timóteo capítulo 4 verso 3 diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Interessante que aqui em 2 Timóteo, Paulo dando conselho ao jovem pastor Timóteo, eles amontoarão para si doutores, ou seja, não serão poucos, mas serão muitos falsos mestres, falsos profetas, no qual eles mesmos estarão buscando, porque eles querem serem enganados, eles querem ser enganados, e em virtude disso, eles estão nas trevas, não querem vir para a luz. Essa é a consequência de não buscar o caráter de Deus. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. O verso 9: mas se confessarmos os nossos pecados. A palavra aqui, confessar, ela significa literalmente dizer a mesma coisa, concordar com o que a outra pessoa está dizendo a seu respeito. Então vamos lá, o verso 9: se confessarmos os nossos pecados, ou seja, confessar significa dizer a mesma coisa. Confessar significa que você está concordando com o que a outra pessoa está dizendo a seu respeito. Então, confessar os seus pecados é quando você concorda com o diagnóstico que Deus fez a seu respeito. Você reconhece a voz do Espírito Santo falando ao seu coração que você sujou as suas vestes, que você pecou contra Deus, e por você reconhecer isso, você então verbaliza, você concorda com o que Deus falou através do Espírito Santo ao seu coração, de uma forma convicta, de uma forma interna, e você então reconhece que o Espírito Santo está certo, e você confessa, verbaliza, confessa o seu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, essa deveria ser a reação imediata de todo aquele que peca contra Deus. Ele concorda com o diagnóstico que o Espírito Santo nos deu a nosso respeito, e de uma forma muito humilde, de uma forma aquebrantada, ele se chega diante de Deus em arrependimento sincero, em virtude dessa convicção interna, e ele declara então sem reservas os seus pecados, e coloca-se diante daquele que é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. Ele diz então no verso 9: se confessarmos os nossos pecados. Ao fazermos isso, reconhecendo que o diagnóstico de Deus, ele realmente está correto a nosso respeito, nós então confessamos, nós reconhecemos, nós entendemos que o que ele está falando sobre nós está certo. Salmo 51, verso 3 e 4 diz: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. É o que Davi ele fez. Ele confessou o seu pecado, ele aceitou o diagnóstico que o Espírito Santo
deu acerca dele. E ele então, coração quebrantado, reconhecendo, ele confessa o seu pecado. No verso 9, continuando: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. A palavra fiel aqui significa confiável. Mostra que a fidelidade de Deus consiste em sempre ele cumprir o que ele promete. Hebreus capítulo 10, o verso 23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20: porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. Essa fidelidade de Deus, essa confiança em que Deus ele vai cumprir as suas promessas, foi o que Davi ele experimentou, e todos nós podemos experimentar ao reconhecermos o diagnóstico que Deus faz a nosso respeito, que o Espírito Santo faz a nosso respeito, quando ele nos convence de algo que nós fizemos. Salmo 32, verso 5, verso 6 diz: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não me encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Veja aqui que o verso 6, ele começa agora, por isso, né? Estamos falando aqui do Salmo 32, verso 5, verso 6. Esse por isso aqui do verso 6 está ligado ao perdão, no qual ele acabou de falar aqui no verso 5. Então no verso 5, vou repetir: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, por eu confiar no diagnóstico que Deus fez a meu respeito, por eu confessar o meu pecado, como resultado disso, da fidelidade de Deus, dele cumprir as suas promessas, por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão, não lhe chegarão. Então, quando eu confesso o meu pecado, ele é fiel, ele cumpre o que ele diz, ele é fiel e justo. Deus, ele fará o que é justo, ele vai perdoar, limpar toda a maldade dos nossos corações, pois a nossa culpa, ela já foi paga por Jesus Cristo. Ele é fiel e justo, porque a justiça nossa está em que Cristo, ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados. O preço pela nossa transgressão, pela nossa culpa, o perdão já foi ali ofertado através do sangue de Jesus, através da nossa culpa já ser cravada na cruz do Calvário. 1 Pedro capítulo 3, o verso 18 diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Verso 9, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. João, ele mostra aqui as duas coisas, né, que ocorrem por nós, então, confessarmos os nossos pecados, aquele que é fiel e justo. As consequências, né, o que ocorre é que nós temos os nossos pecados perdoados e temos a purificação de toda a injustiça. Por mais que nós tenhamos aqui duas palavras diferentes, perdoar e purificar, nós entendemos que as duas têm o mesmo efeito, as duas querem dizer a mesma coisa, porque o que nós entendemos que a eficácia aqui, tanto do perdão como da purificação, está no meio utilizado por Deus para nós recebermos então essa graça, tanto o perdão como a purificação, e o meio utilizado por ele é o sangue de Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, esse Deus que cumpre as suas promessas, que ele é fiel e justo,
justo, porque a nossa justiça já foi paga em Cristo Jesus, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A eficácia desse perdão e dessa purificação está no sangue de Jesus, como nós vimos aqui no verso 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A eficácia que faz com que sejamos então purificados ou perdoados é no meio utilizado por Deus, que é o sangue de Jesus. O verso 10 então diz: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Outro ensino, no qual João ele está aqui refutando. Ele refuta os falsos mestres, no qual estava dizendo que não pecamos, que o diagnóstico que Deus fez a nosso respeito foi um diagnóstico errado. E ao não reconhecermos que somos pecadores, é como que nós estivéssemos fazendo de Deus mentiroso. Não que Deus ele seja mentiroso, é que nós não estamos aceitando o diagnóstico que Ele fez sobre nós. Portanto, era como que estivesse fazendo de Deus um mentiroso, porque nós estamos negando que somos pecadores e rejeitando o testemunho que Ele deu acerca de seu próprio Filho a nosso respeito. Verso 10: se dissermos que não pecamos, se eu não aceito o diagnóstico que Deus ele fez a meu respeito, era como que eu estou fazendo de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O capítulo 5, verso 10, João ele diz: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. O que João está dizendo é o seguinte: se você aceitar esse ensinamento errado, espúrio, de que você não tem pecado, é como que você está fazendo de Deus um mentiroso. Você está contrariando o que o Espírito falou a seu respeito, o diagnóstico que ele deu a seu respeito. E você, através disso, é como que você não está dando crédito, ou seja, está rejeitando o testemunho que Deus deu acerca do seu próprio Filho. É como que você estivesse fazendo de Deus um mentiroso. E, como resultado disso, a palavra de Deus não está em você. A palavra não está em nós. Diante desse texto, algumas verdades que nós podemos chegar aqui. A primeira: a mensagem entregue pelos apóstolos reporta o próprio Cristo que nos ensinou. Ou seja, quando nós lemos aqui os ensinos de Pedro, de João, como nós lemos aqui os ensinos dos apóstolos, nós estamos vendo ensinamentos que reportam o próprio Cristo, que revelou a eles. Eles andaram com Jesus Cristo, eles são testemunhas auriculares de Cristo. Eles tanto viram como ouviram de Jesus Cristo, e acerca do que ele ouviu, isso ele nos ensina. O próprio Paulo, que não andou com Jesus Cristo, mas ele disse que foi arrebatado ao terceiro céu, que recebeu palavras que são inefáveis, que o homem não era digno de ser dito. Mas lá em Gálatas, como nós mostramos aqui, ele disse que o evangelho do qual ele estava ensinando não veio dele mesmo, mas foi o próprio Cristo que o ensinou. Então, os ensinamentos que nós temos aqui no Novo Testamento remonta o próprio Cristo. Por isso que nós somos identificados no testemunho dos apóstolos e dos profetas, e que Cristo é a principal pedra angular, a pedra no qual sustenta, no qual nós nos fundamentamos nele. Essa é a primeira verdade que esse texto nos ensina. A segunda é que devemos andar na luz, é ter uma conduta santa, refletir o caráter santo de Deus. Porque se Deus ele é luz, e nós fomos chamados por Ele, então nós temos que viver na luz, como resposta que verdadeiramente somos filhos da luz, que verdadeiramente fomos salvos em Cristo, que verdadeiramente o Espírito Santo está em nós.
Então, quem diz que é salvo, automaticamente, como consequência disso, vive uma vida em santidade. A terceira lição diz que devemos concordar com o diagnóstico que Deus faz a nosso respeito, confessando os nossos pecados para alcançar de Deus o perdão e a purificação. É bem verdade que nós fomos salvos, mas estamos também num processo de salvação, que nós chamamos esse processo de santificação. Na verdade, o nosso alvo é a glorificação, por isso estamos nesse processo de santificação. E em meio ao nosso desejo de alcançarmos a glorificação, se porventura ocorrer, não que seja algo corriqueiro, mas se porventura ocorrer, nós temos que confessar nossos pecados, concordar com o diagnóstico que o Espírito Santo faz a nosso respeito, confessando os nossos pecados, visto que Ele é fiel para cumprir as suas promessas e nos purificar de toda a injustiça. Que Deus então nos abençoe. Vamos orar. O Senhor pelo que o Senhor tem nos ensinado, queremos, ó Pai querido, agradecer. Queremos, ó Pai querido, agradecer por todas as verdades que têm sido colocadas através da Sua palavra, e que elas, ó Pai querido, sirvam para que nós venhamos, ó Pai, viver em comunhão com o Senhor, ao andar na luz, buscar, ó Pai querido, aprender dos apóstolos, visto que eles aprenderam do Senhor, buscar, ó Pai querido, reconhecer os nossos erros quando o Teu Espírito nos mostra, e não querer encobri-lo, mas nos aquebrantar de uma forma humilde diante de Ti. Nos auxilia, reconhecemos a necessidade do Teu Espírito, a necessidade do Senhor estar conosco, a nos levantar, a nos ajudar, a iluminar a nossa mente. Agradeço, ó Pai, por essas verdades que o Senhor tem deixado para nós. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém.